Bom, Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus, reunidos para ouvir a sua palavra, para ter entendimento sobre aquilo que o Senhor nos deixou. Tudo que o Senhor deixou escrito é para nos ensinar algo, para nos revelar os mistérios que são espirituais, que nós precisamos ter entendimento, conhecimento para poder agir, para poder nos posicionarmos nesse mundo com relação às nossas vidas, às nossas condutas. E assim eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a minha mente, sobre tudo que eu falar, que o Senhor me use como um instrumento vivo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Bom, nós paramos no versículo 24, tá? Então eu vou ler do versículo 24 ao 30 só, de Marcos, que tem bastante coisa pra gente ver aqui. A mulher Ciro-Fenícia, meu título é esse, tá? Então, diz assim, olha: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Bom, gente, aqui a gente já começa a observar alguns detalhes. Eu falo que a palavra, ela está revelada nos detalhes. Não adianta a gente ler num batidão. Primeiro, essa mulher, ela aqui está dizendo que a filhinha dela estava possessa de um espírito imundo. Aí depois fala que ela pedia para Jesus que tirasse o demônio. Então, o que dá a entender para nós? Que o espírito imundo é a mesma coisa que o demônio, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que se ligar. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você já pensou você ir pedir uma coisa para Jesus e ele falar isso para você? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Você imagina o seu filho, a sua filha que você tanto ama e você presenciá-la possessa de um demônio. E o demônio faz o que quer com a sua filha, com o seu filho, e você não pode fazer nada, nenhum poder você tem contra aquele mal que se abateu ali. E aí você ouve dizer que Jesus está em determinada casa jantando com alguém. E você vai até lá buscar um socorro, porque a única saída, a única possibilidade de cura, de libertação era em Jesus. E aí quando essa mulher chega, Jesus fala assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Como seria a sua reação? Você pensaria que Jesus era bom, que Jesus era mau, que Jesus era mal criado, grosso? Essa mulher, olha só, pensa bem, se coloquem na posição da mulher. Essa mulher, ela concordou com Jesus. Ela falou: é verdade, você tem razão.
E quando ela concorda com Jesus, que chama ela de alguém menor ou menos importante ou que não é filha, o que ele disse para ela? Olha, você não é minha filha, eu não tenho parte com você, eu não tenho compromisso com você, por que eu vou te ajudar? Quando ela concorda com ele, o que ela está dizendo para ele em atitudes? Ela está, no mínimo, se submetendo a ele. Vocês entenderam? Ela está se sujeitando a ele. Ela está falando, é verdade, o senhor tem razão, eu não sou filha, eu não sou do povo e eu nem mereço isso. Ela se sujeitou a Jesus. Vocês entendem? E aí ela fala assim, e ela se sujeitou tanto a Jesus que ainda disse, olha, mas até se fosse uma migalha do que o Senhor quisesse fazer por mim, eu aceitaria. Isso é o máximo grau de humilhação e submissão a Jesus. E humildade, né? E aí eu lembro. E aí Jesus, na hora, ele disse para ela uma coisa importante. Olha, por causa desta palavra sua, por causa do que você falou, por causa da sua sujeição a mim, o demônio, ele já saiu da sua filha. E aí só tem um versículo para explicar esse fato miraculoso. Está em Tiago 4, 7, se eu não me engano. O que está escrito aí? Quem abrir primeiro pode ler. 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só você se sujeitar a Deus. Como que o diabo vai embora da vida de alguém? Quando nós nos sujeitamos a Deus. Em outras traduções, se alguém tiver outra tradução, fala: submetam-se. Essa é a sua? A minha está, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Então, quando você vê a mulher se sujeitando a Jesus, entendendo quem ela era realmente diante de Jesus, ela não era filha naquele contexto. O diabo foi embora da filha dela. Nem precisou fazer nada. Ninguém precisou fazer nada, vocês entenderam? Então, o que... Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. O inimigo... Nós temos um inimigo que se chama diabo. Satanás é o patrão, vamos dizer assim, né? E tem a sua rede aí de demônios que são anjos caídos, espíritos imundos que têm o poder de entrar na vida de alguém. Então, como que o diabo ele age? Ele pode incorporar, ele pode possuir a vida de uma pessoa, como era o caso da menina, dominar o corpo dela. Existe isso, possessão. Ele pode não possuir, mas ele pode influenciar apenas as atitudes, dirigir a mente de uma pessoa, conduzir a mentalidade. Sabe quando... Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, que provamos hoje dessa libertação espiritual, desse entendimento da palavra de Deus, nós fomos libertos desse controle mental. Porque antes havia uma barreira na nossa mente. Por mais que a gente ouvia a palavra ou conhecia a verdade, não entrava na nossa cabeça. Não tinha direção, não tinha um convencimento no mundo espiritual, sabe? Então, o que é isso? Isso são forças que ficam ao redor da gente, forças malignas, que tentam impedir o nosso acesso à palavra de Deus. E isso está muito bem esclarecido quando Jesus fala do semeador. Lembra que ele fala que vem o diabo e rouba o que foi plantado e tarará? Então, o inimigo ele tem uma ação direta na vida das pessoas. E nem sempre é por possessão.
mas pode ser por controle de mente. Pode ser por cauterização da mente, né? Vocês entendem? Então, tem pessoas que têm a mente cauterizada, não conseguem compreender ainda a palavra, tá? Então, a nossa luta, Paulo já explicou lá em Efésios, no último capítulo, Efésios capítulo 6, Paulo, ele disse assim, olha, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que sempre lembrar dessa passagem. Efésios 6:10, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, não dá, gente, não dá, eu desconcentro, não, cada um tem que ficar perto do seu pai. Vocês estão conversando, cara, não dá. Vai, cada um perto do seu pai, a gente tem que estudar a palavra. Então, é o seguinte, aqui está dizendo o quê? Que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados e as potestades, contra os poderes. O que são principados? Um príncipe, ele tem um principado, ele tem uma região de domínio, onde ele governa, entendeu? Então, a nossa luta é contra esses dominadores das regiões territoriais do mundo. Não é contra as pessoas. E vocês podem ver que em determinadas localidades existem certos tipos de pecados mais predominantes que outras. Tem lugares que existem mais prostituição, tem lugares que existem mais adultério, tem lugares que existem mais drogas, enfim, alcoolismo, tá? Vai prestando atenção no mundo espiritual como ele age. Esses seres, eles estão aonde, gente? Onde eles vivem? Eles estão nas regiões celestes. Aqui é como se formasse no nosso céu um cinturão. Eles são seres espirituais, mas eles têm acesso à terra, né? E quando que eles vêm? Quando eles são convidados, quando existe uma legalidade para eles estarem aqui, tá? Se vocês lembrarem no livro de Jó, primeiro capítulo, olha o que está escrito. Por exemplo, né? Jó, capítulo 1, versículo 6. 6. Quer ler? Achou? Achei. Então vai, pode ler. Jó 1, 6. 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Só até aí. Então, olha essa conversa. Por que Satanás não podia tocar na vida do Jó? Porque Deus tinha Estava blindado. E por que Deus tinha blindado Porque ele? não se conheceu, não se encontrou nada contra ele. Porque ele era um homem reto, íntegro, certo. Entendeu? Ele era alguém que se submetia e se sujeitava a Deus. E o que Tiago falou para nós?
sujeitem-se a Deus, Resistir resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, essa é a receita no mundo espiritual. Né? Aí foi quando Deus permitiu que ele tocasse em Jó, mas aí é uma outra, já vamos partir para um outro contexto, entendeu? Foi para mostrar para o diabo que o homem ele tem livre-arbítrio, né? Que Jó era alguém que realmente escolheu servir a Deus, mesmo quando Deus permitiu o mal sobre a vida dele. Tá? Então não era que ele servia a Deus porque Deus tinha cercado ele, era o contrário. Deus cercou ele de proteção porque ele já servia a Deus. Olha a diferença. Vocês entenderam? Então o argumento do diabo era o quê? Ah, ele teme você porque você cercou ele. E aí Deus falou, não é isso. Então existe... Eu quero mostrar para vocês, com esses textos, que existem leis no mundo espiritual que funcionam igual a gente tem leis aqui. Se eu pegar esse papel que está na minha mão e soltar, ele vai para cima ou ele vai para baixo? Por que ele cai? Porque tem uma lei que rege a nossa vida. Por que o avião consegue voar no céu? Porque ele sabe aplicar as leis da natureza para que ele consiga voar. Por que um navio consegue flutuar no mar? Por causa das leis. E no mundo espiritual existem essas leis. Então, eu vou mostrar para vocês também o porquê que essa mulher, ela tinha essa filha endemoniada dentro da casa dela, né? Então, vamos ainda sobre essa questão do mundo espiritual, lá no livro de Daniel, para vocês, a gente está falando sobre dominadores, né, espirituais que regem regiões, que têm principados, né, que têm domínios na terra. Em Daniel, capítulo 10, versículo 11 em diante, eu vou fazer a leitura. Diz assim, ó. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar contigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Ao falar ele comigo, né? Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Esse era Daniel. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então quem que estava ali com Daniel? Um anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Então, Daniel, as visões que Daniel teve nessa época, bem antes de Jesus nascer, são visões que revelam os últimos dias, os nossos dias. Mas o assunto não é esse. Então, o que a gente está vendo aqui em Daniel? Que ele fez uma oração pedindo para que Deus desse um entendimento da visão para ele, porque ele teve a visão, mas não entendeu nada. E o anjo que chegou para falar com ele disse que desde o primeiro dia que ele pediu isso para Deus, o Senhor já tinha ouvido e já tinha enviado o anjo para revelar. Mas o que o anjo encontrou no céu? Uma barreira, porque o príncipe da região da Pérsia, que era a região onde Daniel estava, não queria, lutou com o anjo para ele não descer e não revelar para Daniel durante 21 dias.
Aí o que o anjo fez? Foi buscar um dos primeiros príncipes, o anjo Miguel, para ajudar a derrotar esse demônio, para que ele pudesse romper os céus e descer na terra. Então tá aí. Para quem acredita em não é o príncipe extraterrestre, físico, né? esses são os extraterrestres. É, não é o príncipe físico, né? É o príncipe. É o príncipe pode, se for urgente, Não, pode é, entender. ó, bem, pra entender. É o príncipe que se refere ao quê? A um domínio, a um principado. Vocês estão conectando o texto de Daniel, o que Daniel está falando com o que Paulo falou? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Então a nossa luta é contra as pessoas? Não. A gente olha e vê que parece que não vai, que não entende, ou que tem algum comportamento mais difícil. O que será que está agindo por trás daquela pessoa? O que vai destravar o mundo espiritual na vida dela? É o nosso muito falar? Não, é a palavra. É a palavra, o joelho dobrado e o jejum. Oração e jejum, porque Daniel, é daqui que vem o jejum de 21 dias de Daniel. Ele, como não vinha a resposta, ele achou que ele tinha que entregar um sacrifício. Coisa, E aí ele jejuou 21 dias. Entendeu? Mas desde o primeiro dia. Então eu quero, isso me anima muito, porque todas as vezes que eu dobro meu joelho em favor de alguém, eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Ele está ouvindo a nossa oração. Mas existem forças malignas que agem contrárias a nós. Então a resposta, ela demora às vezes para vir, por causa dessa resistência que existe no mundo espiritual, entendeu? E da nossa legalidade também. Aí entra a questão que cabe a nós, né, Cássia? Eu acho que, assim, essa resistência que o diabo faz, essas forças contrárias, né, que ele opera, e ele usou muito bem isso, por exemplo, quando Jesus foi atravessar aquele lago para ir para Gadara, libertar o gadareno, o que o diabo fez? Não mandou uma tempestade ali? E Jesus... Essas coisas que o diabo tenta fazer para atrapalhar a obra, né? Você vem na casa de paz, você tem uma... Aí toda vez acontece alguma coisa justo na hora de ir na casa de paz, na igreja, ou nunca dá, você entendeu? O que é isso? Começa a ter um pouco de visão espiritual do que é que está se movimentando para impedir que a palavra, que o conhecimento da verdade chegue na sua vida. Porque o inimigo, ele trabalha contra, você entendeu? Olha, Deus tinha cercado Jó, mas o diabo estava trabalhando contra Jó ali, diante do Senhor. Então, assim, nós sempre seremos alvos, né? Sim. Saúde! Por favor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, ele fala também, aí vem, essa é a parte, né, voltando à pergunta da Cássia, essa é a parte que cabe a nós sermos íntegros, né, sermos obedientes. A gente precisa estar submetido à vontade de Deus para que o diabo fuja de nós, entendeu? Então é mais ou menos assim, quando você está sujeito à vontade de Deus, rendido àquilo que Deus manda você fazer, é como se o diabo olhasse e falasse assim, esse não adianta nem tentar. Perder tempo. Porque ele não vai cair, você entendeu? Então ele foge da gente, tá? Essa é a parte que nos cabe, porque a outra parte, as forças não nos cabe. E Pedro, ele disse sobre isso na primeira carta, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O que ele estava falando? Presta atenção. Não dê bobeira, não marca. Não pensa que não vai acontecer nada com você nunca. Não, baixa a guarda.
Não abaixa a guarda, nós estamos numa guerra. É batalha espiritual, né? O diabo, vosso adversário, ou seja, você tem um inimigo. Uma das estratégias dele é fingir que ele não existe, viu? Porque se você pensa que ele não existe, você vai se proteger contra o quê? Contra nada, né? Mas a Bíblia é clara, olha, ele é o vosso adversário, ele anda em derredor, não ao redor, porque ao nosso redor está quem? Os anjos. Deus nos cercou da sua proteção. Mas o diabo, ele está ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, todos os crentes, a igreja de Jesus na terra passa por isso aqui, gente. A igreja está cercada pela proteção do Senhor. Mas o diabo, ele está ao derredor buscando alguém para que ele possa tragar, devorar, acabar. Agora imagina na sua mente um leão devorando uma presa. Sobra alguma coisa? É isso que está sendo escrito aqui para nós. E como que ele vai conseguir fazer isso com um cristão, com um crente? Quando o crente deixar de se sujeitar ou se submeter à vontade soberana de Deus. E aí entra a questão da legalidade. Por isso que a gente já entende na Bíblia, não tem um versículo falando claramente isso, mas por esse raciocínio, vocês concordam comigo que dá para entender que o diabo, ele age de acordo com a legalidade que a gente dá para ele? E a legalidade se chama pecado. Sim. Vocês entenderam? Não é? É verdade ou não é isso? Porque uma pessoa que se sujeita à vontade de Deus, que se submete a Deus, ela não tem pecado. Ela não peca. Ela peca por acidente, porque é humano, porque é gente, mas ela não vive no pecado. Certo? Porque ela decidiu que a vida dela é uma vida separada para Deus agora, é uma vida diferente. Ela decidiu que na boca dela não vai mais ter dolo, não vai mais ter engano, não vai mais ter mentira, não vai mais ter xingamentos, palavras chulas, à toa, que não edificam as pessoas. Ela decidiu que a mente dela também não vai ser mais corrompida, perversa. Ela decidiu que o corpo dela é um corpo separado para a presença do Espírito Santo de Deus, é um corpo limpo, né? Ela decidiu se colocar num processo de santificação, né? E isso nos garante aquilo que Jó tinha, aquela cerca, né? As bênçãos, a prosperidade, a segurança, a provisão, tudo que Deus fez na vida dele. Se a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê Moisés falando muito sobre isso. Olha, pessoal, se vocês obedecerem às leis e os mandamentos que Deus ordenou, as bênçãos virão atrás de vocês. Elas correrão atrás de vocês e te alcançarão. Então, qual é o segredo, o protocolo para não ter esse problema maligno ou demoníaco dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vida? Entender que é o Senhor das nossas vidas. E se submeter a Ele. Santidade. Sim, obediência. A sujeição, ela já fala sobre a obediência, né? Tá? Então, isso foi só assim um fundo para a gente entender essa questão da possessão, né? Que às vezes é uma coisa difícil, é chato da gente falar essas coisas, mas é importante a gente entender que isso existe e que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E lá em Mateus, só para fechar esse assunto, Mateus 12, 43 a 45...
Diz assim, olha, Jesus ele está falando sobre a estratégia de Satanás. Ele tem uma estratégia. Olha o que ele faz. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos ou secos, né? Lugares que não tem nada para ele. Procurando repouso, procurando descanso, procurando onde ficar, né? Porém, ele não encontra. E aí ele diz assim: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, o que Jesus disse aqui? Abra o entendimento. Quando ele fala assim, ó, Jesus, o espírito imundo não saiu daquela menina, da filha da mulher? Ok, ele foi embora, ele fugiu, porque a mulher se submeteu a Cristo. Mas vamos supor que ela voltou para casa dela, a filhinha dela tá varrida e ornamentada. Ela tá limpa, ela tá bonita, ela tá ornamentada, porque aquele espírito imundo já não habita mais ali, já não possui mais o corpo dela. Porém, ela está vazia. Ela não está cheia. O interior dela não foi preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o que o espírito imundo faz? Entra de novo. É como se a gente não eu me vejo como se eu não tivesse o alimento da palavra. Porque nessa condição, você falando De vazio. vazio, Quando deixa. Falta o alimento, né? Falta algo para preencher. A água, o alimento, é o sustento, né? Quando a gente fica sem alimento, a gente fica fraco. E é uma presa fácil. É exatamente isso. Assim, que eu já passei por isso. Essa história eu tô aqui não é por acaso, né? Ninguém tá aqui por acaso, né? Mas eu me vejo nessa condição de o Senhor veio, limpou, Varreu, embelezou, e aí os deixou tudo afazeres, bonitinho, dia a dia, né? ensinou. Ensinou tudo. Eu sei tudo isso. Só que aí os afazeres que a gente tem, principalmente a mulher, né? O trabalho, a casa, Deixa vazio. a falta do tempo, né? De colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, né? E deixar outras coisas, a gente vai se enfraquecendo, Se esvaziando da presença. se esvaziando, e é uma presa. Quando você para pra olhar, você tá tão longe que você fica querendo. E aí o inimigo vem, viu, gente? Não é brincadeira, não. E o que preenche essa busca é o quê? É você estar em oração todos os dias, buscando a presença do Espírito, se preenchendo com a presença do Espírito Santo. É você estar lendo a palavra todos os dias. Não é só estar na casa de paz. Não. A casa de paz é um dia da semana, mas a gente tem 7 dias da semana. E a nossa vida com Deus, ela tem que ser todos os dias. O tempo todo, né? Então a nossa oração alimenta, preenche a nossa fé, o nosso louvor, o que a gente canta, o que a gente ouve, as músicas que a gente coloca no nosso carro, as pregações que a gente ouve na estrada ou fazendo um serviço, tudo isso é a palavra alimentando a nossa vida e preenchendo a nossa vida, a nossa mente. Amanda, eu acho também que se policiar até com a televisão. Sim, Uma principalmente. coisa que entra na mente, você vai caçando aquilo vai te desgastando, vai fazendo você olhar com outro olho para algumas coisas, que vai fazendo você achar que você dá conta, na força do seu braço. É verdade. Mas essa casa vazia é um perigo. Porque aquele diabo que estava na pessoa, né? No caso, a gente está falando de possessão, né? Mas a gente tem que lembrar sempre da influência na mente, né? Tem várias formas do inimigo agir na vida da gente.
Não é só possessão, mas vamos pensar na possessão. Então, aquele lá que estava lá, aquele espírito imundo, que prendia, que morava ali, que habitava ali, o que ele pensa? Ué, se eu for para lá sozinho de novo, eu não vou ter força para permanecer. Alguém mais forte que eu vem e me expulsa, em nome de Jesus. Então, eu vou levar comigo mais 7. E a força desse poder maligno, ele é muito maior na vida da pessoa. E aí, o que acontece aqui? Jesus disse, olha, o estado, ele leva 7 piores do que ele, tá? Não melhores do que ele, os piores. E entrando ali, eles habitam ali, eles fazem morada ali novamente. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, lembra quando você chegou para Jesus como você estava? Tava bom? Eu não tava. Eu tava... No encontro com Deus, ainda teve o teatro. Não, primeiro a moça falou para mim, você tem certeza, Celisa? Porque assim, é 7 vezes mais. Nossa, mas ela me botou um medo, nunca mais olhei para trás. Eu sei. Eu nunca mais deixei de buscar, porque eu pensava assim, meu, se um já causou todo esse estrago, imagina se vier mais 7, morri. Por isso que está escrito, as pessoas, vocês podem olhar, isso é perceptível, você pode observar. As pessoas que chegam para Jesus não permanecem. Gente, esquece a casa de paz, tá? Casa de paz não é vida com Deus. Vida com Deus é a sua vida no dia a dia. Isso aqui é uma vírgula da sua semana. Vocês estão entendendo? É uma poeirinha no espaço que a gente faz aqui. Eu tô falando de pessoas que vêm para Jesus toda arrebentada, machucada, sabe? Se batizam, conhecem a palavra e depois decidem voltar para o mundo. Abandonam a fé, abandonam o corpo de Cristo, a igreja, os irmãos e voltam para o mundo. Gente, o estado dessa pessoa se torna muito pior do que o primeiro quando ela chegou. Por causa dessa verdade, dessa lei que existe no mundo espiritual. Por isso que Pedro disse lá, sede sóbrios e vigilantes. Vocês não podem se embriagar, vocês não podem achar que nada vai acontecer com vocês. Porque vocês têm um adversário, um inimigo que anda em derredor. E ele está procurando uma brecha para acabar com a sua vida, destruir. Gente, se o diabo conseguir me pegar, vai sobrar o que de mim? Fala pra você, fala. Vai sobrar o quê? Sabe o que vai sobrar? Nada. Vocês entenderam? Porque o inimigo, ele tá destruindo, ele quer destruição da vida da gente. Matar, roubar e destruir. Então, nós ainda estamos em pé pela misericórdia de Deus e por esse conhecimento que nos leva a cada dia mais próximos desse Deus que nos protege. E assim, isso aqui não é para vocês terem medo, e isso também não me causa medo, porque quanto mais eu entendo essas coisas, mais eu percebo quanto o Senhor tem me abençoado e me cercado de proteção. O quanto a minha vida, a minha proteção não depende das coisas normais do mundo. Não depende de eu trancar uma porta de casa, de eu, sei lá. A minha proteção vem do alto, é Ele que me guarda. Vocês entendem? E é isso que vocês têm que ter certeza. O Senhor guarda a nossa vida, viu? Não tenham medo disso. Apenas saibam disso. Né? Eu acho que essa palavra é para a gente conhecer essas coisas, né? E ele fala que isso aconteceria também com essa geração perversa, porque é uma geração que se perverteu, que se desviou dos caminhos e dos propósitos. Então é muito sério quando você conhece um caminho justo e santo e você escolhe pelo erro, né? Porque o Senhor, Ele não vai levar em conta os tempos da ignorância. Às vezes nós fazemos bobagens, cometemos pecados por ignorância nossa. Às vezes também nós somos levados por situações ou por pessoas. Pessoas nos levam a cometer pecados contra Deus.
E aí eu lembro dessa palavra da vigilância. Nós temos que ser vigilantes. Porque se a gente ficar no meio de pessoas que nos levam ao pecado, nós também teremos uma responsabilidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente anda, com quem anda, onde vai, onde frequenta, o que quer para si. Porque o contexto da nossa vida nos leva a tomar certas atitudes. E a pergunta sempre é: essa atitude me leva a ser aceita por Deus ou me leva a pecar contra Deus? Para nós que estamos aqui, essa pergunta é essencial, porque nós já estamos numa caminhada avançada. Agora, e para os que estão lá fora, que não estão nesse entendimento nosso ainda? A nossa atitude tem que ser o quê? Oração, joelho no chão e jejum. Não tem o que a gente fazer, né? E crer. A gente tem que acreditar que Deus se importa. Do mesmo jeito que Deus se importou comigo, com você, Ele se importa com as pessoas que estão lá fora também. Ele está nos formando um exército de pregadores da sua verdade. Não é isso? Tá? Pode falar. Você comentou de ser vigilante. Quando você começa a achar também que tudo é normal. Determinado comportamento é normal, determinado programa se torna normal. Isso aí você já não está tão sensível a esse respeito de ser vigilante. E aí começa a aceitar. Né? Você aceita todo o lixo que vem do mundo, você entendeu? Você não está sensível, tudo vai se tornando normal, né? Quando você menos espera, como a nossa disse lá, você vai ficando para trás, vai ficando para trás. Vai ficando Isso é um para trás. exemplo comigo com a Ana. A gente deu carona com uma amiga nossa, né? A amiga, ela é com a gente boa, com o coração. Mas ela entrou no carro e veio falando besteira, palavrão, da onde ela montou até desceu. Antigamente, né, antes de conhecer a palavra, assim, a gente achava normal, achava até graça a pessoa falar, aquele palavrão, vou falar por causa de criança, que é aqui, né? Sim. Só que cada palavrão que ela falava parecia que dava uma facada. É horrível. É horrível. Gostoso. Que a hora que ela desceu do carro, eu e a Ana comentou, falei, meu Deus do céu. É horrível, né? Olha, foi a pior viagem que eu tive. Eu vim sentindo aquelas facadas nas costas, assim, cada palavrão que ela falava. Mas você viu como a gente se modifica? Você viu como a gente se modifica? E o que ele falou é verdade, né? Quando a gente não tá, observa, né? Não observa, você quando a gente uma tá hora, sensível, você deixa a coisa rolar. E o fato de estar sensível, você acha que você é doido, né? Porque você entra num lugar e você fala, Jesus. Ai, Que gente, aí você começa a ver que realmente a coisa não tem como, não tem como. Você chega numa roda de 10, você não vai falar nada, claro, mas você fica assim. A gente percebe tudo. a gente fica crítico, A gente não se não é? encaixa mais nas coisas do mundo, né? Por isso que eu vejo que aconteceu isso com a minha vida. Aquelas pessoas com quem eu convivia, essa roda das 10 pessoas, isso nunca mais existiu na minha vida. Aí eu tive que me unir na roda de uma. Né? Até Então foi o hoje. que sobrou. Gente, era o que tinha pra hoje. Ontem, agora vem vocês. Eu tenho Vocês voam, né, gente? eu tenho uma conhecida minha, né? Olha, graças a Deus. Você não se lembrou de mim? Já para dar testemunho, eu tenho uma conhecida minha que há muito tempo conversando e tal, e esses dias eu falei assim, olha, vai em casa, faz tempo que a gente não vai filmar, porque nem ela passou por umas situações difíceis, eu falei, convida pra vir em casa, porque tem criança, você fica pensando em sair, então é mais fácil. Trazer. Um casal querido, sabe? Aí, quando eu falei isso, ela falou assim, você tá dando um tapa. Ai, tem umas fofas. Ai, você não quer nada. Ai, desculpa. Não dá, não. Aquilo eu me senti mal, porque ela vai casa, eu tenho certeza que ela vai acabar não indo, porque tipo assim... Você cortou ela. Ai, desculpa. Que horror. Quer dizer, a pessoa já se sente incomodada, porque vê que você já não alimenta, tipo assim, vamos supor que surgiu um comentário, eu trabalho com salão, tem muito disso. Ai, tem de tudo, hein? A pessoa já breca, porque vê que você não alimenta. Você vai dá desviando É isso mesmo. Eu senti uma coisa semelhante, é interessante, acabou a eleição aí, e aí uma tropa lá de Araraquara foi comemorar num iate. E eu vi aquelas cenas
da deputada lá que se elegeu, nem sei como, mas que leva o nome da minha cidade, infelizmente, comemorando naquele iate. E aí eu peguei e coloquei embaixo assim, nossa, Sodoma e Gomorra ficaram envergonhados de ver isso. O povo quase me matou do grupo lá da CPFL que eu pertencia. Saiu, né? Vai te catar, não quero essa porcaria pra mim. Vai te catar. Envergonhado de ver. Olha que Deus destruiu a cidade inteira, ele só sobrou lá. Mas aquilo lá podia detonar no meio do mar, que não fazia falta, não. O que você ia falar, Zé? Fala de vigilância hoje, né? Vigiar. E eu estava caminhando esse dia, com o cachorro dela, e lá pra cima, lá, tinha 3 mulheres daquelas que vai em rua, sabe? E uma falou assim pra outra, não é só orar não, viu? Você tem que vigiar. E eu ouvi aquilo, e ela foi explicar o que era vigiar. Eu não sabia o que era. Achei em casa, pau no Google lá, né? E lá Mateus 26, 41. Olha lá. Vigiar e orar, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso mesmo. E ele está 24 horas querendo pegar você. Não é porque você está trabalhando, que você está fazendo outra coisa, mas você tem que estar vigilante. Aí eu lembrei que eu estava caminhando, pisei no caroço de manga e pumba para o chão. Se eu bato a cabeça, já entendeu? era. Então você tem que estar vigilante. Atento. Atento, eu não sabia que era. Eu queria a explicação da mulher, e como eu ia explicar, mas eu não tive coragem. Ainda bem que tem o Google, né? Mas a palavra de Deus é viva. E quando você foi buscar na palavra, você teve a resposta. Eu me deu uma. Por que eu não perguntei para a mulher? O cara ia explicar certinho para mim, com certeza, né? Vigiar, eu nunca me falei. Orar e vigiar. Olha. Não basta apenas orar. Não. Tem que vigiar. Porque existe essa batalha. Não. Na Bíblia não? Muitas coisas eu ouvi falar, que elas aprendi. Não, mas essa é meio que chavão, né? Vamos falar assim, né? Sim, sim. Você viu? Mas Você viu? Pode comentar. Não, uma coisa que a Carol estava falando, eu estava pensando, Carol. Uma coisa que eu sempre me perguntei, quando uma pessoa vem falar fofoca, mal do outro, eu faço a seguinte pergunta: em que condições você ofereceu para aquela pessoa para que ela viesse falar mal da outra para você? Porque se você não dá condições,